primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Vamos lá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos para nossa ministração, nosso estudo. A nossa revista, a nova revista, ela está ainda no processo de compra, mas até lá nós vamos trabalhar aí panoramicamente a carta de Tiago. Panoramicamente, tá bom? Panoramicamente. Abra sua Bíblia em Tiago. E o tema está aí, o tema do estudo de hoje, baseado em Tiago. Fernando, você pode postar aí, por favor, projetar. Tiago, o primeiro capítulo. O nosso Ministério de Divulgação sempre nos abençoando, não é? Veja aí o texto, Tiago, apenas o primeiro versículo. O que é que diz? Tiago, ali está Tito, verdade, guerreiro. É Tiago 1. Isso é visão, não é? Tiago, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse Tiago não era o Tiago filho de Alfeu, ele também é citado na Escritura. Esse Tiago não é o Tiago filho de Zebedeu, que também é citado na Escritura. É citado um outro Tiago também, que tem uma certa irmandade ali, uma sanguinidade com Judas, com o tal de Judas. Esse Tiago aí, segundo a tradição acadêmica, histórica e ortodoxa, é o Tiago que nos é apresentado como meio-irmão de Jesus Cristo. Nós sabemos que, após o nascimento de Cristo, Maria coabitou com José, José coabitou com Maria, e eles desfrutaram de filhos. Então, que fique claro isso. Por isso que Jesus também é apresentado às vezes, como primogênito. Então, o Tiago aí era meio-irmão de Jesus. E por que meio-irmão de Jesus Cristo? Porque, de fato, José não era pai biológico de Jesus Cristo. Mas José era pai biológico de Tiago. Você tem aí Marcos 3, que nos fala sobre isso. Você tem aí João 7, que falam sobre os irmãos de Jesus. Isso é interessante. E o que nos chama a atenção é que lá em João 7 diz que os irmãos de Jesus, e dentre eles Tiago, no primeiro momento, não acreditavam em Jesus. Eles até ironizaram Jesus Cristo em alguns momentos. E um deles, Tiago. Até que encontrado ele fosse pelo próprio Senhor Jesus Cristo, num aspecto sobrenatural, e ele passasse a conhecê-lo e a reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, e a confessá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. É esse Tiago aí. O Tiago que não acreditava, depois passou a acreditar, como fruto da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a
fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, Tiago passou a crer como fruto da ação soberana do Deus de toda graça. Agora observem como ele se apresenta nessa carta, e é dessa apresentação que temos o tema da mensagem de hoje: implicações na vida de um servo de Deus. Como ele se apresenta? Como ele se descreve? Como ele se autoapresenta aí nessa carta? Tiago, servo de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele é o remetente. Ele diz Tiago, servo de Deus. Nos originais do Novo Testamento, que é o grego popular, o grego koiné, a ideia é de escravo. Ele está dizendo, Tiago, escravo de Deus e de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ele poderia ter se apresentado, Tiago, meio irmão de Jesus Cristo. Que moral, hein? Que moral não seria? Tiago, filho de Maria também, mãe de Jesus Cristo. Não poderia? Notem, queridos, que não é por acaso. Observem isso. Tiago, também filho de Maria, filho de José e irmão de Jesus Cristo. Ora, nenhum problema às vezes em fazer isso, não é? Mas ele diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Doulos, é a palavrinha lá em grego, doulos, tradução bem simples, escravo de Deus e de Jesus Cristo. 4 implicações que o nosso colega de ministério, Wilsber ou Wiesber, dependendo se esse W é oriundo da Alemanha ou não, Wiesber compartilha conosco 4 implicações. Aliás, William Buckley, melhor dizendo, corrigindo, é o William Buckley, um outro comentarista bíblico. Ele tem um comentário sobre essa carta e logo no início ele compartilha conosco 4 implicações sobre essa apresentação de Tiago. Tiago, servo de Deus. 4 implicações. Quando ele se apresenta como servo de Deus, nós temos aí implicitamente, envolvido na apresentação, nas entrelinhas, existem 4 implicações. E essas mesmas implicações também estão vigentes para nós hoje. São pertinentes para nós hoje. Nós que hoje também nos apresentamos e devemos nos apresentar como servos de Deus, servas de Deus. E com muito prazer, Vamos então para essas implicações. Primeira, obediência absoluta. Obediência absoluta a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Implicitamente, uma das implicações é, Tiago, dentre outras coisas, está dizendo, eu só reconheço na minha vida uma autoridade máxima que pode dizer como autoridade máxima o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Ele não está dizendo aí que ele não reconhece autoridades. Notem a palavrazinha. Implicitamente, eu só reconheço uma autoridade máxima. E esse é Deus.
O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando alguém se apresenta como servo de Deus, esse alguém precisa entender essa implicação. Esse alguém está dizendo, olha, a lei maior da minha vida é a lei de Deus. A parte dessa lei, não. Qualquer outra lei que os homens façam, qualquer outra lei que a Câmara de Vereadores da nossa cidade de Petrolina, qualquer outra lei que a Assembleia Legislativa no Estado, Recife, qualquer outra lei que o nosso Congresso, Câmara dos Deputados / Senado, legisle, e ela vá de encontro, não é ao encontro, é de encontro à lei maior, eu não vou obedecer essas leis. É isso mesmo. Se for de encontro, se for contrário à lei maior, e a lei maior na minha vida é a lei do meu Deus, é a palavra do meu Deus, é a Escritura Sagrada. Essa é a primeira implicação. Agora, é muito fácil a gente achar, ou acharmos que estamos de bem com essa implicação. Será? Olha, Cristo disse assim em João 14,15. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. No mesmo capítulo, agora versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí você encontra Tiago dizendo, Tiago, servo de Deus. Implicação número 1, obediência absoluta a Deus. A lei maior da minha vida é a lei dele. Então, meu mano, carinhosamente falando, ou minha mana, ou a turma de Porto Velho do Norte, moramos lá 1 ano e 6 meses, os irmãos gostam lá dessa expressão, mano, mana, se referindo aos irmãos. Então, meu mano, minha mana, tudo que você ouve dizer que eu devo fazer, eu vou atentar para isso, porque você também tem valor, você tem importância, você é instrumento nas mãos de Deus. Agora, tudo que você diz para eu fazer ou deixar de fazer, vai ter que passar pelo filtro da lei maior, que é a lei do meu Deus. Como é que anda essa implicação no dia a dia? Nós falamos há pouco na nossa pastoral que devemos ser uma igreja diária e devemos ter uma missão diária. A igreja continua sendo igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí no domingo, dia do Senhor, ela congrega, ela se reúne para adorar, para ser instruída, fortalecida. A igreja em missão diariamente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí eu pergunto, na segunda-feira, essa implicação aí, você tem levado ela a sério? O nosso tratamento para com as autoridades constituídas por Deus, e aqui não vamos adentrar no julgamento das suas ações, não, mas sim do cargo em si, da função em si. A nossa relação com as autoridades tem atentado para essa verdade aí? Romanos 13, somos convocados a respeitar as autoridades. Não é, Carlos? É. Respeitar não é sinônimo de subserviência às suas mazelas, às suas arbitrariedades. Eu posso confrontá-la sem desrespeitá-la. Primeira carta aos Tessalonicenses, voltando para a igreja, Paulo chama a igreja a valorizar os seus líderes, a respeitá-los, a tê-lo com alta estima. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Isso é lei de Deus.
Eu aprendi nesses 22 anos de ministério, uma coisa que eu não esqueci, é respeitar as ordens eclesiásticas. Então, se tem um pastor nos visitando, ele pode ser assembleiano, ele pode ser batista, ele pode ser anglicano, ele pode ser episcopal, a não ser que eu não saiba que ele esteja presente, ele vai ser citado, e vai ser citado para a glória de Deus. Isso é vontade de Deus. Lembrem que Davi teve a oportunidade de passar a espada em Saul, um dos seus algozes. Saul era inimigo de Davi, mas Davi não era inimigo de Saul. Isso é lindo, não é? Mas sempre que Davi tinha a oportunidade de confrontar Saul, ele confrontou. Como ele confrontava Saul? Como Davi confrontava Saul? Desgraçado. Era assim? Miserável. Foi assim? Palavra não. Era a linguagem veterotestamentária. Era a linguagem convencional da época, mas ele está pautado no 5º mandamento. O 5º mandamento diz o quê? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Ele se dirige a Saul assim, olha, era uma prática da época, Neiva. Ó pai Saul. Ele não era pai, Saul não era pai biológico de Saul, mas era uma forma de tratar as autoridades na antiga administração da Aliança da Graça. Veja como os filhos hoje tratam seus pais, em nome de uma tal modernidade. Veja como os filhos hoje tratam os pais dentro de casa, até filhos em lares cristãos. E os pais querendo dar uma de amiguinho. Opa, antes de ser amigo, o pai é autoridade sobre eles. Agora essa autoridade deve ser amorosa, não é? Essa é a lei do Senhor. Aí o Senhor diz, lembra-te de guardar o Shabá. No original hebraico, a ideia ali é dia de descanso. Não é se prendendo ao 7º dia em si. O Shabá, o dia do Senhor. Na antiga administração da Aliança da Graça, esse Shabá, dia do Senhor, caía no que é conhecido hoje como sábado, o 7º dia. Não é o sábado, o 7º dia. Mas com a nova administração da Aliança da Graça, o Shabá passou a ser o primeiro dia da semana. Dia onde o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E essa preparação de transição, não de anulação da lei, mas de transição do dia, ela já nos é apresentada em Levíticos, em Números. Lá já se falava no Pentateuco, ou melhor, no Pentecostes. O Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. E 50 dias depois da Páscoa era o primeiro dia da semana. Louvado seja o Senhor. Então nada acontece por acaso. Aí chega o domingo, dia do Senhor. Aí o cristão que diz, eu sou servo de Deus, ele ousa anular a ordem de Deus para guardar este dia, porque simplesmente ele achou melhor ficar em casa assistindo um filme. O sermão de hoje à noite, ele não é meu, ele é de Deus. Eu vou ser apenas o porta-voz. Mas vai cair fogo santificador do alto. E depois de 22 anos de ministério, meu irmão, junto com isso vem um amadurecimento cristão, que você não mais condiciona ministério à aceitação de ninguém, e sim só do Senhor. Já foi, meu amigo. Abre alas que eu vou passar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você fica em casa no dia do Senhor para assistir um filme. Ah, eu sou filho de Deus. Filho de Deus merece, né? Vai perguntar a ele. Eu pergunto,
quanto a merecer algo de bom, o que é melhor, ficar em casa assistindo um filme ou estar na presença do Senhor? É claro que é estar na presença do Senhor. Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Aqui e acolá encontro-me fazendo este pedido: Senhor, não deixa o meu coração secar, não deixa o meu coração ficar árido. Ah, Senhor, que esse mesmo anseio, apesar do contexto do salmista da época, seja encontrado em mim. Sede de ti, sede de ti, sede de ti. Denise, Salmo 84, tem até uma composição. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Rei meu. Enquanto o nosso Ministério de Cântico ontem estava cantando aquele cântico do Projeto Sola, deu uma vontade de chorar, mas eu não derramei lágrima, porque alguém poderia perguntar: está com algum problema, pastor? Porque estamos vendo a espiritualidade hoje, que se você chorar no culto, alguém já vai entender que você está com algum problema. Não, meu irmão, é chorar de você poder cantar. Canto que exalta a Deus, é você sentir o seu coração movido, mas deu uma vontade de chorar. Eu só não chorei com lágrimas, mas a minha alma chorou de alegria, de satisfação. Presbítero Manuel. Mas eu choro, viu, pastor? Eu não tenho problema. Chore, meu irmão. O pessoal já sabe muito bem disso. Veja bem, é interessante essa questão do domingo, de estar na casa de Deus, e a gente deve ter prazer realmente de estar aqui, já ter por prazer, mas também devemos ter um culto racional, saber que o domingo é do Senhor. Não é? Tem coisa, como o pastor fala aí, que é de força maior, não é uma coisa que é extraordinário. Extraordinário não tem jeito. Eu mesmo trabalhei por muitos anos, trabalhei por escala e trabalhei aos domingos. Né? Os irmãos mais velhos sabem disso. Mas quando eu pude a oportunidade de sair dessa escala, eu saí. Graças a Deus. Foi possível acontecer isso. Alguns outros irmãos não conseguem, devido à sua profissão, etc. Né? A gente entende. Agora, realmente ficar em casa, sentado no sofá e arrumar outras coisas para fazer é um exagero, né? Falta de compromisso muitas vezes. Pecado mesmo, falta de compromisso. É pecado. Mas você quer ver o cidadão vir bater carteira todo domingo? Aí faz que nem o nordestino, ele passa por um aperreio, que ele diz outro. Ele é acometido de algo que diz assim: não tem jeito. Ou talvez não tenha jeito. Meu amigo, o cara fica crente que é um negócio. Eu já vi algumas vezes, aos 51 anos de idade, eu já vi algumas coisas nesse sentido. Quando o nego começa a apertar alguma situação aí, acometido de um problema de saúde, ou de um problema de família, coisas, né, do dia a dia da vida, o rapaz, o cidadão fica crente que é um negócio. Todo domingo está aqui, todo culto de oração. À noite, né, o sermão vai abordar isso aí, viu? Culto de oração que nunca veio na vida. Quando você pensa, está um cidadão lá na culto de oração. Aí eu fico assim: meu Deus, eu preciso disso. E é só passar o probleminha que desaparece de novo. Não, ligeirinho, poucos dias, poucos meses. Aliás, todos nós temos tendência a isso, viu? Exatamente. Se a gente não vigiar. Todos nós. Então, eu sou um amante de Paulo, e uma das falas dele, que ele fala de prestar culto racional, é isso: a gente saber o nosso compromisso com Deus, e muitas vezes nós temos sim essa vontade de ficar em casa, mas saber que o lugar melhor é estar na casa de Deus. Gente, Manuel, excelente, excelente. Como anda essa... Agora veja, nós estamos aqui citando aleatoriamente, em miúdos, as implicações, essa primeira implicação. A implicação de que a obediência
absoluta. Obediência absoluta é eu pecar contra ti e a minha carne dizer, eu não vou pedir perdão, e o soberano diz, você vai pedir sim, e eu ter que pedir. Agora, aplique isso em áreas diversas da vida. Obediência absoluta é uma implicação de você se apresentar como servo de Deus. Tiago disse, doulos de Deus e de Jesus Cristo. Segunda implicação, humildade absoluta. E quando eu falo isso, o meu corpo treme. Falamos há pouco que ele poderia ter se apresentado como Tiago, filho de Maria, mãe de Jesus. Nenhum problema, isso é modo de identificação. Água, obrigado, Nanda. Essa Nanda, Fernanda, a esposa do Diácono Júnior, que é preciosinho. Obrigado por esse cuidado, viu? Já também aponta direto comigo, às vezes a gente se acostuma, né, já, diz minha esposa, para aqueles que ainda estão se acostumando com a igreja aí. Humildade. Ele disse, Tiago, ele não quis citar o seu parentesco. Ora, dependendo do status quo da pessoa, ou do status social da pessoa, você se apresentar como, olha, eu sou irmão de... Isso é normal, não é? Olha, é o irmão do prefeito, é o irmão do tal, é o irmão... Aquele cara, bam aí em direito, é o irmão dele. Não faz parte disso? Faz parte. Isso não é pecado em si mesmo. Mas o Tiago diz, servo de Deus e de Jesus Cristo. Humildade. É você se enxergar a partir de Deus, para a glória de Deus. É você se olhar com os olhos de Deus e não com os seus próprios olhos. Quando você se olha com os olhos de Deus, você não vai permitir que ninguém te inferiorize, mas também você não vai permitir que ninguém te valorize. É a crise de inferioridade e de superioridade. Quando você se olha com os olhos de Deus, você percebe que Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Mas Ele não criou só você, Ele criou também o outro. Mas quando você se olha com os olhos de Deus, você também entende que você caiu em Adão. Você caiu em Adão. Nós caímos em Adão. Os nossos catecismos dizem que a queda dos nossos pais nos conduziu a um estado de pecado e miséria. Então, quando você olha para si mesmo, para você mesmo com os olhos de Deus, você também entende que você carrega ainda o mal dentro de você, Romanos 7. Mas não é só você, o outro também. Quando você olha para você mesmo com os olhos de Deus, aí você entende que Deus em Cristo Jesus te redimiu. Segura aí que eu passo já para você, Alice querido. Ele te redimiu. Mas Ele não redimiu só você, não, Ele redimiu também o outro. Por isso que na oração que o Senhor nos ensina a orar, Ele não diz, vós orareis assim, Pai meu. É assim que Ele diz? Ele diz o quê? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Petições verticais. Agora, petições horizontais, que envolvem as nossas necessidades diárias, existenciais. O pão o pão meu o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa a minha dívida, não, perdoa as nossas dívidas. Assim como eu tenho perdoado, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não me deixe cair em tentação, não. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Antes de prosseguir com essa implicação, eu quero franquear a fala para o Alisson, porque a próxima fala em cima disso
Eu vou relembrar o que eu já disse aqui, mas eu vou aprofundar um pouco mais. Porque, meus irmãos amados, a ausência de humildade não gera neutralidade. Não tem essa ideia. Eu não tenho sido humilde, mas eu não tenho sido orgulhoso. Já vai logo aí a observação. Não existe. Quem foi que te ensinou esse campo neutro? Olha, veja bem, eu não tenho sido uma pessoa humilde, não, mas também eu não tenho sido arrogante. Não existe. Ou você tem sido uma pessoa humilde, ou uma pessoa arrogante. Não tem neutralidade. O que pode variar aí são os níveis, mas... Stop. Alisson. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Eu vim fazer só uma contribuição e, se for da vontade de Deus, fazer um enriquecimento mais sobre o tema. E será, pode crer. Em nome de Jesus. Em sociologia, a gente tem quase um capítulo todo, quando a gente está dando aula, professor, da parte em que o brasileiro ele tem uma sistemática de trabalhar que se resume numa palavra só, que diz assim: nesse sentido de humildade e não ter humildade. Você sabe com quem você está falando? Quantas vezes as pessoas dizem essa palavra? Você sabe com quem está falando? Meu primo é soldado, ou policial, desculpa, soldado não se usa mais. Não, minha irmã é advogada, que é prima do prefeito, que é... É a famosa carteirada. É a famosa carteirada. O brasileiro tem isso na sua criação mesmo, cultural, de sempre dizer que você sabe com quem você está falando. Ela nem sabe com quem está falando. Ele nem sabe com quem está falando. E isso parte também, às vezes, até próprio dentro de algumas igrejas, porque... Não estamos fora aqui não, viu? Não nos tire... Não, estamos dentro dessa situação. Estamos dentro, então... Isso é bom para a gente esmurra o nosso corpo. A situação é porque eu sou isso, eu sou aquilo. Você não pode falar assim porque você não sabe com quem está falando. Não mexa comigo. Carteirada. Carteirada. Então, quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós colocamos no lugar da... Isso. Totalmente diferente. Muito bem. Você se coloca no lugar do outro e você... Interessante, Salles. Quando Cristo, lá em 1 Coríntios 10, 13, Paulo disse assim: quem está em pé, cuidado. Foi por que isso? Se cuide, né? Ele está descrevendo os pecados do povo da antiga administração da Aliança da Graça. Mas chega um momento que ele diz assim: cuidado. Porque qual é a nossa tendência, Alisson, quando alguém descreve o pecado do outro para nós? Como é que pode? É ou não é? É. Aí Paulão diz assim: calma, quem está em pé, cuide-se. Para quê? Davi estava em caído, pecados hediondos. Davi quebrou todos os mandamentos da lei. Ele quebrou a segunda tábua da lei todinho, é claro. Quando se quebra um, quebra-se todos. Observem só. Está em pecado, está caído. Aí chega o profeta, quem? O profeta bem próximo lá de Davi. Natã. Aí ele conta uma história que nós chamamos de tese de adesão. O que é uma tese de adesão? Você narra uma história para fazer com que o outro se veja dentro dessa história. E quando ele se vê dentro dessa história, ou mesmo fora dela, tentando analisá-la e julgá-la, aí você diz: essa pessoa é você. Ele contou uma história de adesão. Lembram? Oh, meu Senhor, havia um homem, tal. E aí você já conhece o resultado. E ele tinha muitas ovelhas e ele ousou pegar a única cordeirinha do homem pobre, meu Senhor. Aí Davizão está lá, o rei também naqueles tempos era juiz. E Davi é em pecado, hein? O que Davi fez? E a Bíblia o apresenta como um homem segundo o coração. Mas um homem segundo o coração de Deus, se não vigiar, ele está sujeito a cometer atrocidades inimagináveis. Olha só para Davi, este homem deve, Priscila, morrer.
Não pense que Davi disse: esse homem deve morrer, Natan. Não. Este homem, os linguistas, e aqui nós temos professores, eles compartilham conosco a verdade de que você também transmite emoção na escrita. Por isso que certos assuntos eu não falo com WhatsApp com os irmãos, porque você transmite uma emoção, às vezes, muito seca. Tem certos assuntos que alguém me chama para conversar, eu digo: olha, é olho no olho. É muito mais do que uma escrita. Este homem deve morrer. Aí Natan fez o quê, Natan? Teste de adesão. Este homem é você. E diz os hebraístas que Natan colocou o dedo. Agora ele coloca o dedo como profeta. Está ali o rei com autoridade, mas está um profeta também como porta-voz de Deus. E como porta-voz de Deus, quem é a autoridade maior ali agora? É Deus através do profeta. Este homem és tu, ó rei. Vejam que ele não desrespeita, né? És tu, ó rei. Aí você tem como resultado Salmos 51. O 53 também ainda cita, mais ou menos. 51, pequei contra ti. Contra ti. Vejam, humildade. Tiago 4,6. Quando Tiago disse, agora Tiago, a carta mesmo, 4,6. Mas citando antes da leitura, Tiago diz, servo de Deus, implicação número 2, humildade absoluta. Antes, Tiago disse, ele dá maior graças pelo que diz, Deus, toda a igreja, resiste, mas dá graça aos humildes. Agora preste bem atenção, essa resistência não é uma resistência passiva. Não é alguém que quer se aproximar de mim e eu o resisto como? Me afastando. Existe uma resistência passiva. Você já se deparou com alguém assim? Você cerca a pessoa porque quer falar com ela e ela te resiste passivamente. Essa resistência, ela é ativa. Sabe o que significa? Só para ilustrar, uma luta de UFC, e o cara que domina mesmo o combate, ele faz o quê? Isso, justamente. Excelente, Alice. Vamos chegar lá. Olha que pérola aí. Humildade demais também é vaidade. Eu vou explicar isso aí, que é interessante, porque deixou de ser humildade, porque o cara se orgulha de ser humilde. É o cara que se orgulha de ser humilde. Já vê aquela pessoa que diz, olha, eu sou uma pessoa humilde. Você pode prestar atenção que ela já vacilou. Ninguém sai daí por aí dizendo, eu sou uma pessoa humilde. Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui. Aquele lutador que domina, o cara é top. Você vê porventura ele se afastando do oponente? Não. É o tempo todo ele para cima, porrada. Quem já assistiu aqui luta de Mike Tyson, no seu tempos áureos? Meu amigo, não dava nem gosto você assistir um round, porque nocaute, acabou a luta, campeão. É só para ilustrar. Deus resiste, o próprio Deus parte para cima do soberbo. O próprio Deus parte para cima do soberbo. Exemplo, Nabucodonosor. Ó grande Babilônia que eu construí com meu braço forte para a glória do meu nome. Aí o Senhor Deus disse, eu vou mostrar quem é o braço forte agora. E tome a mão sobre Nabucodonosor. Lá na frente está o homem. Eu fui louco, porque só existe um Deus altíssimo. É o Deus de Israel. Louvado seja o Senhor. Ele resiste aos soberbos, mas, contraponto, ele dá graça aos humildes. E aí eu quero pontuar aqui o que eu tenho dito com frequência. Na reunião com o Ministério de Cântico eu falei sobre isso. E eu nunca me esqueci essa lição. Quando se estuda uma cadeira chamada lógica, seja na faculdade, seja no seminário, a gente estuda também. Você pega um bom livro aí de lógica. Eu não me esqueço, está aqui na minha mente. Porque me ajudou muito também nesse processo. O nosso estado de espírito relacionado ao conhecimento. Espírito é o nosso espírito, o nosso ser. Existem 4 níveis. E aí você percebe o seu nível de humildade aí. Estado de ignorância, a pessoa não leu nada sobre o assunto.
ela não leu nada sobre o assunto, mas ela chega para o outro, que está falando determinado assunto e chega com 2 pés. Não leu nada. O que se requer de uma pessoa que está no estado de ignorância, se tratando de conhecimento? Que ela também seja humilde triplicadamente. Humilde porque tem que ser. E humilde por não conhecer o assunto. Gente, como professor de seminário, a gente se depara com cada um, meu amigo. E como pastor também. Aí eu falo para minha esposa que às vezes eu dou uma de lerdo, de mané, porque você tem que amar mesmo. E às vezes amar é uma de bobão mesmo. É alguém tentar te ensinar o que ela mesmo não sabe, que você já leu 300 livros de texto sobre o assunto, e alguém que nunca leu uma página vem tentar dizer para você que você está errado naquilo. Aí você tem que dar uma de mané mesmo, por amor à pessoa. Quando na verdade a pessoa está sendo arrogante. Porque ela não leu nada, o que é que ela quer falar? Agora imagine eu sentando com o Luciano para ensinar Luciano a administrar uma empresa. Ele é administrador. Querido, eu tenho um juízo desculpa a expressão, é uma expressão lá da nossa terrinha também, o cabo. Eu tenho um juízo no Quengo. É uma expressão. Eu vou discutir obra civil com o Manuel. Eu vou discutir engenharia com Arthur. Querido, eu não sou maluco. Quando eu chego para esses homens de coração, como é que é isso mesmo, é? Ô, Luciano, é isso mesmo. O Manuel, é isso mesmo. E quando eu ouso falar alguma coisa, me diz aí, me ensina aí. Estado de ignorância. Segundo estado de dúvida. Eu agora já ouvi o Luciano dando uma aula sobre a administração de empresa. Eu vi o Manuel, que é empresário na área da construção civil, o Arthur, engenheiro. Eu ouvi os médicos falando sobre determinado assunto. Aí, a partir do que eu ouvi, aí eu agora já passo para o estado de dúvida. Eu já tenho um certo conhecimento, mas eu tenho dúvida. Eu também não posso chegar querendo me ensinar. Terceiro estado, opinião. Agora eu não só ouvi Luciano, ele disse: pastor, leia esse livro aqui. Pastor, faça esse curso aqui. Pastor, sente também com Arthur, com Manuel, sente também com Silvio, sente com o presbítero Humberto, Moisés, com Adson, professor. Senta sobre esse assunto que o cara é fera. Agora eu ouvi. Aí ele chega para mim: pastor, esses 3 livros são a Bíblia desse assunto. Aí eu quero entender um pouco, algumas nuances dessa ciência linda, terapeuta, ocupacional. Tem que ser Denise. Denise me deu uma aula ali um dia desses ali, meu amigo, na frente da cantina. Uma aula. Agora imagine eu chegar para Denise, mestre em terapia ocupacional. Eu querendo ensinar para Denise como é que se faz terapia ocupacional. Estado de ignorância, estado de dúvida, opinião e o estado de certeza. Até quando eu chego no estado de certeza, envolvendo alguns assuntos, ainda assim a Bíblia diz o quê? Humildade. Porque se eu cheguei onde eu cheguei, alguém me deu. E a causa última dessa bênção que eu recebi é quem? Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Paulo descreve assim: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Se parasse ali, mas diz: não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele disse isso porque a própria igreja que ele plantou, por vontade de Deus, estava esbofeteando o pobre. Gente, olha, quando eu sou muito confortado com o ministério de Paulo. Pense que eu sou confortado com o ministério de Paulo quando eu gosto de ler Paulo também, cara. Gente, Pedro também, é claro, mas Paulo é o seguinte: leia a autobiografia dele em 2 Coríntios, a partir do capítulo 11. Eu passei por isso, naufrágio, 40 açoites e tal, e não sei o que e tal. A própria igreja agora desmerecendo o homem. A oratória dele é pífia, a presença dele é...
O homem que se doou, que plantou, estou falando de um apóstolo, representante oficial de Cristo. A própria igreja em Corinto, preste bem atenção, ele teve que escrever 4 cartas. E por Deus, na sua soberania, por conta da personalidade de Paulo, 2 Deus não quis que ficasse no cano. Sabiam disso? 2, e Paulo cita. Por isso você percebe ele às vezes sendo duro na carta. Ele cita as credenciais dele porque foi necessário. É por isso que você vê lá em 1 Coríntios, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aí ele não é louco, ele diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. Isso aí eu aprendo uma lição com o apóstolo Paulo. Se ele passou por isso, meu mano, sossega. Se você um dia passar por isso também, faz o seguinte, lava o rosto, dá uma respirada. Se doeu muito, vai lá em cima da ponta, dá um grito, pronto, e volta para a batalha. Eu falo isso porque aqui e acolá, quem não tava, já não deu vontade de dar um grito. Eu tenho um colega meu que diz, rapaz, tem dia que dá vontade de ir para um monte assim, dar um grito. Aí depois o grito, soltou. Aí você sai cantando, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aí você diz, pronto para outra. Pronto para outra. Vamos lá. Humildade, estado de ignorância, estado de dúvida, opinião e certeza. Aí eu estou lá, primeiro dia, reinício do semestre, sala de aula em Recife, professor de sistemática. Aí senta os alunos. Aí você percebe quando o aluno chegou para aprender e quando o aluno que já leu alguns livros lá no Google, a pesquisa, e ele já chegou pensando que sabe tudo. Que maravilha, guerreiro. Isso. Mateus 20. Isso. Você está... Tem que ser assim, humildade. Ele está citando aqui Mateus 20, a parábola dos lavradores. Aí eu estou em sala de aula, primeira, abertura do semestre. Aí os alunos vão chegando. O aluno... feliz da vida, ele aí chega com a bolsinha dele, ele já tira logo o cadernão. Hoje já se usa muito mais ainda. Gente, a tecnologia avançou, mas há muito pouco tempo ainda. Até hoje eu digo aqui, eu amo o caderno, eu amo o caderno, o impresso, eu gosto mesmo, eu gosto de grifar, eu gosto. Entendeu? Aí chegou um santo de Deus lá, que diferente dos outros, ele não trouxe bolsa, não trouxe caderno, não trouxe nada. Aquele aspecto de alguém que achava que sabia e chegou subestimando e sentou, como se assim, daí não vai sair nada dessa aula. Queridos, a gente aprende a ler até os gestos das pessoas. Preste bem atenção, os gestos falam. Eu tenho um livro só sobre isso. O teu olhar para mim disse, você já disse para mim, pare que eu preciso ir embora. Chega. Tem aí uma Raquel e uma Denise que uma diz para a outra, tá bom, Denise? E tem, não, Raquel, tá bom que eu vou olhar, depois a gente conversa. Mas quem não tem coragem, só olha para o olhar. Está na hora de parar. A Ilka já mandou uma mensagem. O horário dela já deu. E é verdade. O que foi, Jonathan? O horário dela já deu. Aí eu olhei para o aluno e o cara aqui, Aí na minha ementa, você começa pelo prolegômenos, introdução, tá, e vai aprofundando, né? Eu falei, ele precisa de uma liçãozinha didática. Ele vai procurar caderno já e vai procurar uma caneta. Aí eu peguei ainda o lápis, fui para o quadro e comecei. Quando eu olhei para trás, alguém aí tem um caderno aí? Aí eu disse, sozinho lá dizendo, agora ele entendeu. Gente, a arrogância precede Mesmo você sabendo, nunca chegue como se soubesse. Você não acha que deveria ser assim?
Você não acha que poderia ser assim, mesmo você tendo domínio da coisa? A palavra branda, o furor. Não poderia ser assim? Ô Raquel, lá no Projeto Suzano, não poderia ser assim, Raquel? O que você acha? Veja aí. Olha, eu já falei aqui recentemente, eu estou citando como exemplo que eu amei. A sua Helena tem feito isso. Mas o Tiago, eu mandei para ele, eu sou meio assim, ousado com alguns artes. Mas eu sei que essa garotada, meus irmãos, olha, essa garotada. Aí eu preparei a arte de um sermão meu um dia desses aí, eu falei para vocês. Aí daqui a pouco chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Pastor, observe, o senhor acha que poderia ser assim? Poderia ser assim, pastor? Olha que coisa gostosa, Fernando. Ele não disse, pastor, que coisa feia, que coisa ridícula. Assim é melhor. Aí eu falei, olha, Tiago, rapaz, ficou 1000 vezes melhor que o meu. Aí você tem que ser humilde, ficou mesmo. Agora, se o Tiago manda para mim, observem, pastor, que arte mais ridícula é essa, pastor? Você acha que a minha emoção reagiria como? Na hora você meu irmão. Porque cheira de respeito. Mesmo sendo ridículo, você precisa entender que houve uma tentativa de fazer. Ou quem fez, tentou fazer. Então, pastor, o senhor não acha que foi isso que ele fez? Gente? Aí eu disse, olha, ficou melhor que a minha. Eu só usei isso aqui por conta da rima. E ele foi e mudou. Vocês perceberam que já houve uma mudança também hoje? Essa daí ele percebeu o meu lado pastoral e eu nem perguntou mais. Perceberam? A minha arte está lá. Implicações na vida de um servo de Deus. Pela manhã, ó, está aí. Essa aí não foi a minha, não. Aí eu estava ali de trás louvando a quem? Louvando a Deus. Sabe por quê? Ninguém faz tudo sozinho. Eu preciso do Alisson, eu preciso do Manuel, eu preciso de Neiva, eu preciso de Ilke, eu preciso de... Um dia desse eu estava ali, nesses momentos aí de abraçar um ou outro, às vezes um segura você um pouco mais de tempo, Aí só que tinha um casal, Fernando e Vitória. Lembra, Denise? Fernando e Vitória já é o segundo domingo que eles comparecem aqui. Casal bem simplesinho. Aí eu estou ali na frente, conversando com um grupo de pessoas, Denise chega, coisas boas eu cito, viu? Aquilo que vá constranger e macular a pessoa, não, por favor, fique tranquilo que ética pastoral o Senhor nos faz lembrar com frequência. Isso aí é coisa boa, coisa pública. Denise, pastor, vem aqui, vem ali. Tem um casalzinho ali que a gente precisa dar uma atençãozinha a mais a eles. E eu fui, eu segui Denise, eu abracei. Eu já tinha abraçado eles 8 dias antes. Eu poderia ter dito o que para Denise? Não, Denise, eu já conheço eles. Eu acompanhei Denise, eu vi a atitude linda de Denise. Linda, Denise. Deus te abençoe. Isso, Daniel, a esposa, Deisa. Então, achei lindo, Denise. Todos vocês fazem isso aqui. Mas tem 2 pessoas que fazem isso aqui com mais intensidade aos domingos, que eu vejo, com mais intensidade. Manuel e Denise. Você pode procurar a Denise no domingo à noite aí, que você vai ver ela fazendo assim, ó. Aí você diz o que ao ver ela fazendo isso? Deus seja louvado. É por isso que nós elogiamos nossa SAF, elogiamos nossa UMP, porque eu olho e vejo elas fazendo o trabalho, nos ajudando. Humildade. Perguntaram a Santo Agostinho, um servo de Deus, quais as principais características de um servo de Deus, e ele elencou 3. Você já conhece de qual isso? A primeira, humildade. Aí todo mundo esperando outra coisa, ele disse a segunda, humildade. Aí todo mundo esperando outra coisa diferente, a terceira, porque Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E os judeus não entenderam. Então, queridos, humildade é a segunda implicação. As próximas 2 implicações ficarão para o próximo domingo. Sim. Tem aí uma interrogaçãozinha aí, mas depois eu explico à noite. Domingo vai ter normalmente a BD aqui.
Hein, Diácono Luciano? Fechado, né, guerreiro? EBD normal. Alguns detalhes ainda, como docente da igreja, eu estou vendo ainda. Só algum detalhezinho. Quanto se eu vou estar aqui ou não, porque eu não decidi ainda não. Não decidimos ainda não. A possibilidade de ir para a consciência cristã, ainda estou, na verdade, indeciso por razões legítimas. Legítimas, a gente tem que ter o bom senso, não é? Sempre bom senso é importante. Mas, independentemente disso, se eu estiver, principalmente vai estar o Supremo Pastor da igreja me usando, e se eu não estiver, o Supremo Pastor vai estar aqui usando um outro para a glória do Senhor. Inclusive vai estar pregando aqui domingo à noite, eu estando ou não, o reverendo Renato. Quem aqui conhece? É pastor da IPB. Ele vai estar aqui domingo à noite pregando. O reverendo Renato. Vai ser uma benção. Pastor Abraão conhece ele. Viu? Pastor Abraão conhece o reverendo Renato. Ele já esteve em Araripina aqui, pastor em Araripina, nosso presbitério. Já esteve em Itaparica, não é, pastor Abraão? E agora está de licença, porque ele não ficou mais em Bacabal, e as propostas de campos que ele estava aguardando não saiu. Mas ainda bem que ele tem a casa dele aqui, graças a Deus. Um homem de Deus, um servo de Deus, não é? Renato, é um baixinho, ele vai estar aqui domingo, se Deus quiser. Ok? Mas então assim, caso eu esteja aqui, eu continuarei com essas duas implicações. Caso não esteja, a gente vai nomear um outro colega para dar o estudo aqui para isso. Beleza? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Obediência absoluta. E segundo, quem pediu a fala?